Alô, galera do canal. Tive uma conversa com o farmacêutico bioquímico Kleber Brasil de Manaus, mora em Manaus, Albidense, mora em Manaus, que fala um pouco da sua experiência com o Covid-19. Uma entrevista muito interessante e muito de luz, muito de orientação, que vai ser muito bom. Dá uma olhada para a gente, não esqueça de dar um like na entrevista e se inscreva no nosso canal para dar aquela força, ok? Olá, galera, aqui no canal do Tidão. Hoje nós vamos conversar com o Kleber Brasil, um albidense que mora em Manaus e que teve uma experiência com o Covid-19, onde chegou a ficar 3 dias na UTI, e ele vai relatar para a gente agora essa experiência que ele teve com o Covid-19. Klebinho, conte para a gente. Bom domingo, pessoal. Bom domingo a todos. Gente, a experiência não é positiva, ela não é negativa, mas por sorte estamos aqui, estamos vivos, e isso é o mais importante de tudo. Eu costumo dizer para quem me pergunta como foi minha experiência que eu sou o paciente que morre, como a maioria dos pacientes, que morre sem sintomas, sem ter uma sintomatologia definida. Para vocês terem uma ideia, eu não tive febre, minha temperatura não passou de 37,5, eu não tive tosse nem falta de ar. A única coisa que eu tive foi uma dor na região supraorbital, dor nas articulações dos dedos e uma moleza, quase uma preguiça. Tá? A minha esposa teve Covid no mesmo período que eu, nós nos isolamos juntos, e no meu 10º dia após Covid, ela sentiu muita dor nas costas e nós fomos no Hospital Santa Júlia. Chegando lá, eu notei na saída de casa, eu notei que eu estava respirando com uma certa dificuldade, porque eu coloquei uma máscara no rosto. Como você está em casa, doente, você fica a maior parte do tempo deitado, sem máscara, e aí você respira normalmente. Quando eu coloquei a máscara, eu senti que estava meio pesada a respiração. Cheguei no Santa Júlia e falei, vamos fazer um exame também, né? O exame dela foi normal. O meu, a médica falou, como é que você está conseguindo respirar? Essa saturação de oxigênio está muito baixa, você vai ter que ser internado. Eu peguei um susto nessa hora, mas ao mesmo tempo me mantive calmo, porque eu falei, bom, eles vão entrar comigo, vão usar um corticoide, vão usar um anticoagulante e vão utilizar um antibiótico. Então, o melhor dos mundos para mim nesse momento é estar nessa assistência hospitalar. E aí eu fiquei tranquilo, só que isso foi no principal dia da Covid em Manaus, foi no dia de pico. Então, veio logo em seguida a segunda notícia, que eles não tinham vaga no hospital. Eu estava num dos maiores hospitais particulares de Manaus. Eu entrei em contato com mais 3 hospitais, que amigos meus trabalham lá, e não tinha vaga. E quando eu consegui vaga no 4º hospital, eu entrei às 3 horas da tarde, bem, respirando bem, falando, lúcido. Quando foi 11 horas da noite, eu fui transferido para a UTI, porque eu não conseguia respirar. A minha saturação estava muito baixa, e eu piorei dentro de 6 horas o que eu não piorei em 10 dias. Fiquei bem ruim. Por sorte, o intensivista de lá conhecia meu, era colega meu do SECOM, e ele falou assim, olha, a gente só te intuba na última das situações. E foi o que eles fizeram. Eles me mantiveram monitorado, com oxigênio no nariz, com aquela sondinha de oxigênio, e eu fiquei monitorado a noite inteira para ver se eu conseguia sair daquele quadro para não precisar entubar, porque quando entuba a coisa é mais complicada, a dificuldade de sair da intubação é maior e a chance de mortalidade é muito maior. A experiência pior para mim foi quando eu acordei. Eu fui internado numa sexta-feira. Quando eu acordei no sábado, eu olhei os dedos dos meus pés, eles estavam ficando roxos. Isso é sinal de problema respiratório, você não tá perfundindo bem o oxigênio, ou você está fazendo uma coagulação intravascular disseminada. Isso me assustou muito, eu fiquei com muito medo. Falei, putz, se tiver acontecendo isso, aí vai ser mais complicado eu sair daqui. Eu não tenho 50 anos, mas não sou diabético, não sou hipertenso, mas nesse dia minha pressão deu 17/10, acho que fiquei nervoso, fiquei preocupado. E aí fiquei na UTI da sexta-noite até a segunda-feira de manhã, quando eles viram que eu tinha condições já de ir para o leito, e fui para o leito. Nesse período eu emagreci 11 quilos, agora eu já ganhei 12, estou 1 quilo acima do que estava antes. E eu digo para todo mundo, gente, a experiência não é gratificante, ela é horrível. Você fica com muito medo porque é uma doença nova que ninguém conhece, o tratamento hoje ainda é muito empírico, não tem um tratamento definido, a terapêutica não é definida, então é tudo muito duvidoso. É diferente de você,
paciente está com apendicite, ele vai fazer uma cirurgia e vai voltar para casa bem, tudo vai correr bem. O Covid ninguém sabia de nada, né? Há 2 meses atrás, então ninguém sabia de quase nada. Então eu fiquei muito assustado. No início eu estava me sentindo tão bem por ter sintomas leves, que eu decidi ficar em casa por 14 dias, mais por um protocolo ministerial, que eles dizem que você tem que ficar 14 dias para não transmitir para ninguém. Mas no 10º dia, que foi quando eu entrei na tempestade de citocinas, que é a fase pulmonar do vírus, foi horrível. Não quero isso para ninguém. E, pessoal de Óbidos, cuidem-se. Neste momento, eu estou recebendo notícias de lá, as coisas estão bem complicadas em Óbidos. Óbidos não dispõe de UTIs com respiradores, então o que dá para fazer hoje, pelos números que eu tenho acompanhado lá de Óbidos, do número de casos que tem lá, a situação é complicada, ela é grave, porque o que a gente vê aqui em Óbidos já há transmissão sustentada, ou seja, independente de chegar gente de Santarém ou de Manaus, o número de pessoas infectadas dentro da cidade transmitindo, ele já é suficiente para manter essa infecção aí. Então, o que dá para fazer hoje é o isolamento social e principalmente as máscaras, usar máscara, é o que vai salvar muita gente. E Clebinho, com relação ao lockdown, o que tu achas com relação ao lockdown? Ele é eficiente? Ele resolve alguma coisa ou não? Aptidão, essa é uma questão tão complicada, cara, para a gente analisar, porque veja bem, alguns países fizeram um lockdown, outros não. Os países que fizeram lockdown, ainda assim eles tiveram mortes muito, muito grandes, porque assim, um lockdown para funcionar, ele tem que ter uma adesão 100% da população. Vamos ver o Brasil. Qual foi a cidade que, assim, Manaus foi bem avacalhada essa questão de lockdown, a gente olhava, eu moro aqui na Estrada da Ponta Negra, eu vejo que a Estrada da Ponta Negra não parou de passar carro. Eu ficava olhando daqui da varanda do apartamento, o tempo todo o carro passando. Então, não havia um lockdown. Quando eu saía, como eu trabalho na saúde também, eu saía por ali, eu via que esse lockdown aqui ele era pífio. Tá? O Pará teve um lockdown muito maior do que aqui. Aí, se você observar, aqui em Manaus morreu muita gente. Nós tínhamos como modelo Minas Gerais e Porto Alegre, que eram cidades que tentaram o lockdown e que tinham um número de pacientes bem menor do que nós tínhamos aqui, o número de infectados era bem menor. Só que Minas Gerais, essa semana, já deu 87% de leitos ocupados, entendeu? Então, o lockdown, para funcionar, ele tem que ser 100%, porque você só precisa de uma pessoa infectada para infectar mais gente. E eu li um trabalho ontem, que saiu na revista Nature, eles falavam o seguinte, que o período de maior transmissibilidade desse vírus é 2 dias antes de começarem os sintomas, ou seja, 2 dias antes do paciente ter febre, ter moleza, ele já está infectando muito. Então, para você fazer um lockdown, você teria que ter um período, a partir de quando você trancava as pessoas. O lockdown, eu sou partidário de que o lockdown ele é importante para que você reduza a velocidade com que as pessoas se infectam, para que você consiga preparar o teu sistema de saúde para atender esses pacientes. Porém, a gente não vê isso no Brasil. Eu vejo o caso de Boa Vista. Manaus estava morrendo gente com cacete. Todo mundo em Boa Vista sabia que ia morrer gente com os cacete. Até hoje, eles ainda não inauguraram o hospital de campanha. Manaus. O pessoal em São Paulo e Rio estavam morrendo assim, a rodo. E o hospital de campanha ficou pronto no pico da pandemia. Então, se você faz um lockdown para que você prepare o sistema, eu acho que ele é viável, mas fazer lockdown de outra forma não vai resolver muito o problema. Clebinho, o que se vê que na maioria das cidades, que eles esperam chegar no pico para tomar uma iniciativa. Eles não fazem como preventivo, né? Exatamente. É por isso que eu falo, se você fizer o lockdown para proteger a população, para se preparar para o que está vindo, você consegue bons resultados. Eu participei de um grupo do Ministério da Saúde que a gente fazia algumas ações na hemoterapia. E assim, uma das coisas que norteava para a gente o nosso trabalho era uma pergunta que a gente fazia: quem veio primeiro, a arca ou o dilúvio? Então, o que eu vejo hoje nas cidades do poder público é que depois que o dilúvio chega, eles querem construir a arca. Aí não tem mais jeito, meu amigo. Aí é morrer afogado. É verdade. Mas, assim, o que eu digo para as pessoas, gente, quem puder não sair, não saia de casa.
Porque se você ficar ruim num período em que não tem... Porque olha só, hoje nós não temos um tratamento definido para a Covid. Mas se daqui a 15 dias eu tiver e eu me contaminar daqui a um mês, eu estou com tratamento. No tempo que eu me contaminei foi cerca de 2 meses e meio atrás. Eu achei de piorar no pior dia da pandemia em Manaus. Se eu tivesse o mesmo quadro hoje, o tratamento já seria outro. Hoje já se tem um protocolo pré-definido, ainda não está chancelado pelo Conselho Federal de Medicina, mas já há um tratamento muito menos rudimentar e menos empírico do que no tempo que eu contaminei. Isso faz muita diferença. Hoje já tem leito. Hoje já tem leito. Pode contar. Clebinho, então, diante disso, hoje é mais fácil salvar vidas. Sim, certamente. Hoje está mais fácil salvar a vida. O pessoal, pra você ter uma ideia, há um protocolo hoje que, salvo engano, ele indica o uso de dexametasona de 20 miligramas por 3 vezes ao dia. Tá? Por favor, não vão usar isso aí não. Tá? 20 miligramas 3 vezes ao dia. Eu estava vendo um protocolo pré-estabelecido para uso. Quando eu contaminei, eu estava tomando 500 miligramas 2 vezes ao dia. Eu tomava 20 vezes mais do que o protocolo de hoje, entendeu? Então, por quê? Porque aquilo ali era muito empírico, era uma tentativa de acertar. Hoje, esses protocolos já estão mais enxutos, mais direcionados, mais específicos. Eu acredito que dentro de um mês, essa situação vai estar bem melhor, entendeu? Então, se você puder ficar em casa, evitar de contaminar agora, a tua chance é maior. Porque se você contaminar num período em que tiver a possibilidade de você ter um leito e um protocolo já definido ou até um medicamento para cura, gente, maravilhoso. Mas o melhor dos mundos hoje é você pegar Covid e ser assintomático. Verdade. Não sentir nada. E Clebinho, com relação, por exemplo, à vacina, você que é dessa área de saúde, trabalha com isso, qual a informação que tu tens a respeito de vacina? Hoje no mundo tem mais de 100 pesquisas relacionadas a vacinas e tratamentos, né? Mas parece que só 13 estão vingando. Né? E, assim, eu acredito que dentro de um ano nós teremos essa vacina. Já tem algumas equipes, a média que se leva para se produzir uma vacina hoje no mundo é 18 meses. Né? Então, dá em torno de um ano e meio. Então, isso é a média, né? 18 meses. Então, 18 meses, se a gente levar em consideração que a pandemia no mundo começou em janeiro, então lá para junho do ano que vem nós teríamos uma vacina pronta. Só que isso é em condições normais. Nós estamos em uma condição anormal, em que o mundo todo está botando dinheiro, eles estão fazendo verdadeiros puxiruns nos laboratórios aí, farmacêuticos, para ver se eles conseguem essa vacina o mais rápido possível. Acredito que dentro de um ano, numa hipótese mais conservadora, nós teremos uma vacina, ou até o final do ano nós podemos ter uma vacina. Tem uma equipe da Califórnia, nos Estados Unidos, que eles acreditam que até novembro eles lançam uma vacina no mercado. Mas eu acredito muito mais que os protocolos de tratamento podem evoluir e tratar melhor esses pacientes do que uma vacina. Isso aí vai chegar antes de uma vacina. Clebinho, então, dê um recado para a nossa gente, principalmente ali, Óbidos, que tá numa situação complicada e tem muita gente que insiste em não acreditar que a situação é complicada. Dê mais um relato do que realmente é a importância de ficar em casa. Gente, pessoal de Óbidos especificamente, daí do Baixo Amazonas, eu tenho acompanhado os números em alguns grupos que eu faço parte de WhatsApp, eu tenho acompanhado os números de Juruti, de Óbidos e do Baixo Amazonas, principalmente de Juruti, que eu tenho família por lá, e de Óbidos, né? E assim, eu vejo com muita preocupação. Por que eu vejo com muita preocupação? São cidades que não têm leitos de UTI. Então, se você agravar, amigo, reze, conte que o seu sistema imunológico resolva, que o seu organismo consiga resolver. Porque você não tem uma UTI, não tem um respirador. E hoje não adianta. Eu vi algumas correntes que eu achei muito bacana de gente de Óbidos, assim, me deu orgulho. Né? Aliás, orgulho de Óbidos eu sempre tive, né? E espero nunca perder. Mas me deu mais orgulho ainda ver algumas pessoas de Óbidos tentando comprar respiradores, tentando montar UTIs. Aí eu repito, a arca tem que ser construída antes do dilúvio.
Hoje, você montar uma UTI, você pode ter dinheiro para montar uma UTI, mas você vai colocar quem? O principal problema hoje numa UTI é mão de obra. Você tem que ter um médico intensivista, tem que ter enfermeiros treinados, tem que ter fisioterapeutas treinados. Então, não dava mais para fazer isso. Não dá, o tempo acabou. O tempo de fazer isso era ano passado, era começar a fazer antes. E se você observar, o mundo todo não estava preparado para essa pandemia. O Brasil tem mais leitos de UTI que a França. Ah, e ainda assim a gente está enfrentando esse problema. Então, e eu estou falando leito de UTI per capita, não estou falando que nós temos mais um número absoluto, não, é per capita mesmo. E para você ter uma ideia, hoje não dá mais para criar leitos de UTI. Então, quem agravar em Óbidos, ou leva para Santarém, se tiver vaga, ou leva para Belém. Porque fora isso, meu amigo, desculpem, mas vai morrer. Vai morrer, ele vai morrer de uma forma dolorida para a família, que vai ficar vendo a pessoa tentar conseguir o ar, que é de graça, nada no mundo é de graça, exceto o ar. Pra ter uma ideia, até luz é pago, porque durante o sol você não paga, mas à noite você paga a luz. Água você paga, o ar você não paga, em momento algum. Mas famílias vão ver pessoas morrerem à míngua, vão ver pessoas morrerem por falta de ar, e assim, é uma morte muito dolorosa. Eu acompanhei algumas mortes dessa nos locais onde eu trabalho, e não é bonito de se ver, a morte nunca é bonita, mas essa é uma das piores, né? E vocês, assim, o que pode se fazer hoje, já que nós já temos a transmissão instalada em Óbidos, já está transmitindo dentro da população, já tem a transmissão comunitária, é manter a distância, se puder, se não tiver que sair, fique em casa, e se sair, use máscara. E se você vê alguém sem máscara, converse com essa pessoa, meu amigo, por favor, use máscara, porque olha, se nós dois usarmos máscara, a chance de contaminar é em torno de 5%, mas se só eu usar máscara e tiver alguém contaminado, eu ainda estou em torno de 70% de possibilidade de contaminação. Então, ficar em casa, usar máscara e esperar esse quadro de pandemia passar, para ver se quando tiver, para ver se tem a chance ou a sorte de se contaminar só quando já tiver um protocolo estabelecido, uma vacina ou uma cura. Antes disso, gente, é loucura. E Clebinho, antes de terminar, você que está acompanhando esses dados de óbitos, está se vendo que está indo para o pico, né, de contágio. Pela experiência que tu tens em Manaus, aí, que tu viveste em Manaus, a cidade de Manaus viveu, até quando tu acha que vai esse pico, pode chegar em Óbidos? Olha, eu acredito que esse mês de junho a gente ainda vai ter muita coisa feia em Óbidos. Eu acredito que lá para o começo de julho, quer dizer, junho já está acabando, né? Eu acredito que lá para metade de julho a gente ainda tem alguma coisa de Covid, assim, a gente ainda vai estar dentro do que a gente chama de olho do furacão. A partir de 15 de julho, acho que as coisas começam a melhorar. Tá certo, Clebinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá legal? Fique na paz aí. Abraço, Fique na querido. boa. Bom domingo para vocês. Você também, meu irmão. Até logo.